as faculdades, universidades, enfim, que ele já deu aula, já fez cursos no mundo inteiro. Ele tem uma clínica aqui no Rio de Janeiro, muito grande, muito importante, e é professor da PUC também. Para começar com o senhor, nós convidamos o Ivo Cardoso, que é editor da revista Playboy no Rio de Janeiro. O empresário da noite, já conhecido do Canal Livre, o Ricardo Amaral. A Dalal Ascar, bailarina, muito conhecida também em todo o Brasil. O doutor Pedro Bloch, que é importante foniatra, dramaturgo, escritor, tem mais de 60 livros já publicados. E o Leon Eliachar, também muito conhecido, humorista nacional. Ricardo, primeira pergunta. Ivo Pitangui, eu gostaria de saber o seguinte, como é que foi dado o pulo do gato? Ou seja, como é que Dr. Ivo Pitangui, um desconhecido cirurgião brasileiro, se transformou de repente no mais importante cirurgião desse país? O de repente não foi do dia para a noite, se transformou no mais importante cirurgião desse país. E como é que Dr. Ivo Pitangui se transformou também num personagem internacional de repercussão, sob o ponto de vista científico, como o cirurgião Ivo Pitangui, e sob o ponto de vista social também, como o cirurgião Ivo Pitangui. Eu acho que todo telespectador, acho que todos nós temos grande curiosidade de saber como é que foi dado o pulo do gato. Bom, se não partisse de você, que é um lutador como eu acharia que existiria mesmo um pulo do gato. Eu creio que não existe pulo do gato. Eu acho que, em primeiro lugar, o que nós todos conseguimos, muitas vezes, não é aquilo que nós gostaríamos de ter conseguido. Às vezes é até mais, outras vezes menos. Ou seja, existe uma angústia, uma procura permanente em cada um de nós. De modo que o pulo não tendo sido dado, nós estamos todos nos preparando, não para pular, mas para subirmos, e subirmos dentro de uma espécie de bola de neve, que não vem nada mais cedo do que a luta de cada dia. E esta luta no seu setor, no setor de cada um de todos esses que estão aqui, que são amigos ilustres, pessoas que eu admiro, eu acho que em cada setor de atividade humana representa, de uma maneira honesta, constante, uma curiosidade e uma procura do conhecimento. E eu não sei se uma série de outros fatores imponderáveis poderiam atuar. Eu creio que sim. Esses fatores eu não os conheço. Mas o único que eu conheço é uma luta diária e, sobretudo, a procura dessa estrela que cai no horizonte, que é o conhecimento e a ilusão de não perdê-la de vista. Perfeito, mas essa barreira do nacional para o internacional, houve algum fato que tenha contribuído fortemente para que essa barreira fosse... Eu acredito que, inicialmente, quer dizer, meu treinamento, com a minha formação, eu passei praticamente 6 anos fora do Brasil na minha formação já médica. Quer dizer, eu passei quase que 2 anos na França, 2 na América, e quase 2 anos e pouco na Inglaterra e em outros países. Quer dizer, e tudo em bolsas de estudo, de local para local. E, sem querer, numa fase muito jovem, que eu terminei muito jovem, eu acredito que tenha desenvolvido um convívio, principalmente no ponto de vista científico, com uma série de instituições e colegas em outros países e, por que não, pessoas da minha geração. Doutor Ivo, fazer uma trajetória aí, um pouquinho desde a sua formatura, como é que foi a sua carreira? A minha carreira foi um pouco uma carreira de todos. Eu nasci numa cidade, que é Belo Horizonte, que é uma cidade... O montanhário é aquele que, tendo uma montanha, ele quer sempre procurar uma outra. Ele nunca tem a visão da planície, como o homem que nasceu na planície. Então, ele sabe que existem sempre obstáculos. E nós íamos colher musgos naquelas florestas, ou nas pequenas montanhas do que nós chamávamos o Cristo, que era perto de Nova Lima, hoje é a cidade. E subíamos sempre de uma outra montanha. Mas que, sem querer, eu acredito que essa atmosfera de montanha, de uma certa forma, influencie na própria formação da procura constante. Isto, em Belo Horizonte, eu guardei muito esse aspecto da montanha. E, sobretudo, a simplicidade que o mineiro encerra, porque ele está em reduto, e dentro deste reduto ele não sabe o que o outro reduto pensa. Então, ele tem que dar à sua verdade uma certa consistência e guardá-la um pouco antes de explodir totalmente como homem da província. O guardá-la pode ser que a concentre mais. Partindo daí, eu quase a cavalo que eu vim para o Rio, porque eu fui convocado, fazia o CPOR, e na época eu terminava o curso de medicina e não havia regimento de cavalaria, então vim servir aqui no RCD. Aí fiz concurso para pronto-socorro, trabalhei, fazer uma coisa
curta, depois ganhei uma bolsa de estudos, fui para a América, passei 2 ou 3 anos, voltei, ganhei uma outra bolsa, fui para a França, depois passei mais 2 anos, ganhei uma outra, fui para a Inglaterra, criei um serviço na Santa Casa, fui ensinando, convivi muito no princípio da minha carreira com Pedro Bloch na História dos Estrangeiros, ia de hospital em hospital, levando o que era a minha verdade, ou seja, o meu conhecimento, procurando criar uma escola um pouco socrática, porque ensinavam um aqui e outro lá, em pronto-socorro, de lá e de cá, e aos poucos criei um departamento na Santa Casa, que é a Enfermaria 38, e que me auxiliou a formar uma escola que hoje em dia eu tenho a satisfação de ter, diria, colaboradores ou aqueles que aprenderam comigo em quase toda parte do mundo. Eu acredito que o mais importante no conhecimento é a capacidade de difundi-lo. Então, esse aspecto de difusão, eu quis que a classe médica participasse da minha verdade, que era aquilo que a cirurgia plástica representaria, que representa, mas que não era ainda de conhecimento de todos. E através dessa difusão, que eu creio que eu consegui levar um pouco o meu nome a várias partes do mundo e do Brasil. Difusão principalmente em trabalhos médicos, em cirurgia e nessa bola de neve enorme que é o cliente agradecido. Agora, doutor Ivo, o que é a cirurgia, a plástica, a cirurgia plástica? Porque, digamos assim, o público em geral tem a noção da estética apenas, né? O que é exatamente a cirurgia plástica? Não, eu acho que o sentido de palavra, sem definir plástica, seria forma. Quer dizer, a estética seria, dentro dessa forma, a harmonia, o aprimoramento dessa forma. E cirurgia plástica, para mim, eu gosto de uma palavra só. Eu gosto de considerar plástica tanto a estética quanto a reparadora. Porque o que você procura no ser humano é corrigir aquelas deformidades que foram de nascimento, ou seja, um campo, por exemplo, que eu teria em contato com ele como otorrino e foniatra, muito foniatra. Eu me lembro muito bem, uma criança que nasce, por exemplo, com um lábio leporino ou com uma goela de lobo, é um problema toda ela de um foniatra. E este problema, eu me lembro muito bem de uma frase muito bonita do Pedro Bloch, num curso há muitos anos que eu convidei, que uma criança que nasce com um buraco, que é uma goela de lobo, na boca, não é uma criança, não é um buraco, é uma criança com um buraco na boca. Então, esse aspecto demora um pouco. Então, o que representa isso? Que também existe um aspecto de compreensão do ser humano, de avaliação da sua deformidade, de como ele a sente, de como ele a vê, não como eu gostaria apenas de interpretá-lo. E dentro dessa deformidade, existe toda uma compreensão do sentido tribal do indivíduo estar bem consigo mesmo, com a sua imagem, bem em sua pele. Então, este sentido da cirurgia plástica, em sentido de definição, seria de reintegrar ou de procurar a harmonia dentro das etnias mais variadas. Etnias, ou seja, um indivíduo dentro da sua formação étnica, ele poderia ter uma deformidade que não seria numa outra. E este aspecto só poderia ser interpretado não no mármore, mas no ser humano e dentro das limitações do cirurgião. Ivo. Professor, eu tive a sorte de conviver durante mais de 30 dias com o senhor e sou testemunha de que em nenhum momento de sua boca saiu o nome de qualquer pessoa que o senhor operasse. Hoje está nos jornais que o senhor vai operar o general Figueiredo. E a lista de pessoas que o senhor já operou é bastante grande e notória. Gina Lollobrigida, Marisa Berenson, a Duquesa de Windsor, Alvin Nicolai, etc, etc. A pergunta é, como é que as pessoas, como é que o público, como os jornalistas acabam sabendo quem são as pessoas que o senhor opera? Voltamos a apresentar Canal Livre, o direito do homem. A pergunta é, como é que as pessoas, como é que o público, como os jornalistas acabam sabendo quem são as pessoas que o senhor opera? Como é que vazam essas informações? Eu não sei, só poderia ser respondido por um jornalista. E eu lhe pergunto, porque eu não sei. E como você, como jornalista, poderia me informar muito mais do que eu mesmo, eu teria até curiosidade nesse aspecto, porque eu acredito que não vaza. A informação, de um modo geral, é o próprio indivíduo, ou então a importância do indivíduo é tanta que uma unha encravada passa a ser um problema da maior valia. Quer dizer, eu acredito que dentro do médico, o cirurgião é um homem como qualquer outro. E não se esqueça que todas as outras informações com respeito de problemas que não são de cirurgia plástica em personalidades importantes aparecem da mesma forma. Agora, quando são problemas que não tocam, de uma certa forma, a saúde em sua integridade, esses problemas podem ser comentados com mais leveza, mas na sua essência são os mesmos. O senhor me falou até que
a pessoa que diz para uma amiga ainda pode ser guardado o segredo. Dizendo para duas já é mais difícil. Isso o Adalau, melhor do que eu como mulher, pode dizer. O melhor é não dizer para amiga alguma. Muitas mulheres já foram reconstruídas por você e estão muito bonitas. E outras talvez tenham a esperança de um dia serem reconstruídas. Será que não é isso? Mas dessas coisas. A propósito disso, eu queria fazer uma pergunta. O pintor, o escultor, o desenhista, enfim, o artista em geral, quando ele acaba de terminar a sua obra, ele se apaixona pelo seu trabalho. Com você, não acontece isso? Depois de você modelar um rosto feminino, você não se apaixona pela sua obra, pelo seu trabalho? Bom, o complexo de Pigmalião, quer dizer, se minha criança Galateia, eu não tenho tido com frequência, não, porque eu não cheguei ainda... Quando eu vejo um ser humano, eu acredito que você, de uma certa forma, tem uma certa transformação profissional. Mesmo que você não creia, essa transformação profissional faz com que você o veja de uma outra forma. E como nós temos formas tão variadas e temos anseios tão variados, você talvez não tenha essa veleidade de criar aquela obra tão perfeita, porque as nossas limitações são muito maiores do que parecem. Nós, muitas vezes, com uma coisa de relativa importância para nós, trazemos ao indivíduo um bem-estar tão grande e outras vezes, através de uma labuta tão grande, não chegamos àquilo que gostaríamos. Eu tenho a impressão que todo artista, todo criador, poderia incorrer neste risco. Mas nós que lutamos com tantas limitações, seria até uma veleidade acreditarmos nisso. Ô, Ivo, embora eu saiba a resposta que eu vou perguntar, a única crítica que eu escuto a você como cirurgião, que tem um pouco assim um aspecto de campanha organizada contra o homem de grande sucesso, é uma frase que eu escuto frequentemente. O doutor Pitangui, ou Pitangui, não opera mais. Hoje é uma equipe que trabalha por ele e ele mesmo não atua mais, ele empresta apenas o nome e sua presença. Como é que é a verdade a respeito disso? Bom, eu acho que quando eu fui, meu pai foi médico, e eu fui criado já ouvindo isso de meu pai, coitado dele, cansado de trabalhar, chegava em casa exausto, porque em Belo Horizonte ele tinha um certo sucesso. Depois de outros cirurgiões famosos, eu vi a mesma coisa. Há quem diga que escritores famosos como Shakespeare e outros não escreveram suas obras. Eu acredito que no dia que deixarem de falar isso, realmente é porque eu não estou operando mais. Agora, por favor. Bom, eu acho que os que incorrem nisso, são as pessoas que não conhecem completamente. A capacidade de realização dele é tão grande que eu vejo aceitar convites dos lugares mais humildes, aceitar convites de colegas mais humildes, às vezes relegando para segundo plano convites internacionais. Esse é o aspecto que eu conheço dele. A pergunta eu fiz por uma razão, porque não é uma pergunta que não é uma curiosidade minha. Eu, por acaso, não tenho nenhuma curiosidade a respeito, porque, como você sabe muito bem, a minha mulher, quer dizer, já acompanhou não uma, mas inúmeras operações em sua clínica de amigas que solicitaram que ela assim o fizesse. E ela, que é uma admiradora sua e também operada por você, acompanha muito o seu trabalho, então eu tenho informações diretas de que isso não é verdade. Mas, de qualquer maneira, eu tenho certeza que você mesmo já escutou muitas vezes isso. Claro. Né? Não, mas eu acho o seguinte, eu acho que esse setor, mas eu volto atrás desse setor, quer dizer, eu não quero elaborá-lo muito sobre o setor, porque é um setor, de uma certa forma, é um setor do lado menor da humanidade. Nós estamos aqui para discutir o lado maior. Certo. Você, além de tudo, Ivo, eu queria testemunhar uma coisa muito curiosa, o aspecto psicológico da cirurgia plástica, que ele elabora muito bem. Nós, um dia, estávamos voltando de Cabo Frio e ele vinha numa velocidade discreta, mais ou menos barreira do som. E aí um guarda o para, de repente, e vem afoito correndo para ele, e o Ivo olha para ele tranquilamente e diz: meu amigo, eu nunca vi uma pessoa com mais razão do que o senhor. Desmontou o guarda fez continência e ele seguiu. A psicologia que você usa com os seus pacientes é uma psicologia de primeira ordem. Eu tenho visto os resultados. Você uma vez me disse que uma verruga na axila de uma pessoa pode representar um trauma maior que, às vezes, uma deformidade enorme.
E você, quando eu recebo pacientes teus, eu percebo como eles foram elaborados bem psicologicamente, como eles enfrentam bem as situações decorrentes da cirurgia, que é uma nova identidade, é uma nova imagem que o indivíduo tem que se assenhorear. Eu gostaria de perguntar a você, como é que você encara essa perda de identidade e essa nova identidade que o paciente adquire depois de operado? Eu acho que essa pergunta é excelente e, sobretudo, ela me permite uma primeira parte dessa do Ricardo, que é quando eu tenho um paciente muito mais árduo e mais difícil do que a própria cirurgia, que depois de um certo tempo o cirurgião já tem uma experiência, é esta preparação da cirurgia, a compreensão diante do paciente das motivações, das várias motivações que o levaram a procurar o médico e, sobretudo, das expectativas que ele tem daquela cirurgia. Quer dizer que esta preparação não só é mais laboriosa, como ela tira muito mais do médico. Eu muitas vezes termino de operar e não estou cansado. Eu saio do consultório com drained out. Você tirou de si, porque primeiro, não sendo um analista profissional, mas sim aquele que procura entender o ser humano e que, através da compreensão diária, foi se aprimorando, nós nos entregamos muito mais do que um que já esteja, talvez, tecnicamente preparado para isso. Mas temos que nos envolver. Eu tenho que me envolver com o indivíduo para que ele sinta junto comigo até onde está a minha limitação e a dele. E ele tem que compreender, muitas vezes, não através de uma imagem ou de um desenho, mas através de uma explicação, o que eu posso fazer naquele caso específico. E o que a imagem do Pedro Brock é muito importante, porque muitas vezes, por exemplo, eu tive uma vez um colega que chegou ao consultório e tinha uma mancha na perna. Essa mancha na perna não era importante, mas eu o ouvi. A gente aprende a ouvir. A primeira coisa, a pessoa pode chegar com um nariz enorme, que por acaso ele tinha, e não era o nariz que eu havia trazido, era a mancha. E por que a mancha era importante? Porque ele foi educado no interior, em condições mais precárias. Teve uma pequena úlcera. Aquela úlcera, ou a ferida que custou a cicatrizar, se transformou numa zona mais pigmentada, ou com uma cor mais intensa. Ele curou-se, formou-se. E agora, casado no interior, ia a uma piscina. E quando a primeira vez que lhe perguntaram o que era aquilo, ele que havia mudado de situação social, de nível, se viu de repente, de uma maneira só dele, que ninguém sabia, exposto àquela vida um pouco miserável de infância, que ele não queria, naquele momento, traduzir para os seus filhos. Não tinha a vivência, a coragem para fazê-lo. Então, o que ele queria era cobrir aquela zona. Se era preciso fazer um enxerto para tirar o estigma. Então, esse sentido de estigma é muito curioso e que existe em vários aspectos. Agora, não cabe a nós induzir o paciente a interpretá-lo, mas cabe muito mais procurar compreendê-lo. Então, este aspecto, talvez na nossa especialidade, seja dos mais importantes. E eu não diria cansativos, porque, no fundo, ele sempre traz muito quando bem compreendido. Mas, muitas vezes, o paciente pode representar. Eu posso ter um esquizofrênico que conhece você melhor que eu, que resolveu se comportar como bom doente. E ele pode ter uma representação diante do médico, eu posso operar e ter um resultado desastroso. Há um problema que Ele não entendeu. eu acharia muito interessante você focalizar. O problema da velhice. A cirurgia plástica restitui anos à aparência do indivíduo. O indivíduo, quando envelhece, ele tem dois caminhos a seguir. Ou ele viveu sua vida realizando-se, realizando o bem comum e termina a vida filosoficamente, aceitando aquela etapa da vida, da existência, ou então ele cozinha suas frustrações e agrava os seus defeitos. Quando você recebe um velho que não quer ser velho e que quer ser operado, psicologicamente, como é que você o encara? Que motivos levam um velho a não querer ser velho? Bom, a primeira coisa, eu acho que a velhice é um pouco estado psicológico. Se esse indivíduo não se sente velho e intimamente os ultrajes da idade o colocaram em uma posição diferente daquela em que ele se sente no seu ponto de vista em relação ao seu próprio mundo, e se ele tem boa saúde, e hoje em dia nós conseguimos, de uma certa forma, que o indivíduo chegue a uma certa idade, com estado de rigidez física,
muito melhor que anteriormente. Claro. Mas o esqueleto continua a diminuir e a pele continua a crescer, as cartilagens crescem. Então, todos aqueles sinais de idade, ou seja, de envelhecimento, eles são praticamente um corolário das várias fases da vida. Mas algumas vezes eles podem se adiantar. E o indivíduo pode estar envelhecendo desgraciosamente. E isso ele não concorda. Quando nós saímos da rua, o indivíduo diz, você está melhor, você está se sentindo bem. A pessoa se sente melhor. Se o indivíduo diz, mas você está... Então existe diante de nós todos um sentido de bem-estar aparente também. Agora, a destriça, ou seja, esta lâmina pequena de aço, retirá-la entre a verdade daquilo que nós podemos trazer de positivo para aquele que está no seu estado estrutural, bem consigo mesmo, discretamente, um pouco desrespeitoso com aquilo que está lhe acontecendo e querendo melhorá-lo. Mas aquele que espera que, através da cirurgia, eu venha trazê-lo toda uma juventude, no sentido goethiniano que nós falamos, trazê-lo à sua Gretchen, gratuitamente, este é melhor não operá-lo, porque ele está numa posição um pouco realística diante do passado dos seus anos. Eu acho que o Ivo seria bom em qualquer coisa que fizesse, porque é um ser humano excepcional e é realmente um gênio. E poucas pessoas eu conheci assim na minha vida. Acho que só Margot Fonteine e você, Ivo. São pessoas de uma grandeza. É um padedor muito bonito. Quer dizer, você é interessado em tudo, tem tempo para tudo. E tudo que faz, faz bem. Eu já vi. Tudo que faz, faz muito bem. Além disso, eu queria te perguntar o seguinte. Você fez uma viagem, foi um dos primeiros brasileiros a ir à China, onde toda a concepção e toda a atitude de um povo completamente diferente do Ocidente. E eu não sei, mas eu li que você viajou pela China e teve oportunidade, não sei se operou, mas viu, quer dizer, o enfoque de uma cirurgia plástica, o enfoque psicológico, deve ser muito diferente, de uma certa forma, para um povo chinês. Me pergunto eu se também não é, de certa forma, para o Nordeste brasileiro, por exemplo, não é, seria mais uma cirurgia reparadora do que uma cirurgia plástica. Mas o ser humano é universal, quer dizer, as suas necessidades são as mesmas. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa vivência que te fez, inclusive, ser hoje, você contempla, medita, não sei onde é que você arranja tempo, é um filósofo. Se isso também não me mexeu, porque eu estive na China, isso mexeu muito comigo. Bom, eu acho que, primeiro, o que você disse é uma verdade total, que o ser humano é o mesmo. Agora, o meio, o ambiente, muitas vezes impede com que ele possa desenvolver de uma certa forma ou de outra, que em outro ambiente ele poderia ter um outro desenvolvimento. Mas na China, sem voltar ao Nordeste, eu acho que na China há uma diferença muito grande, eu acho, entre miséria e pobreza. Porque a miséria, o indivíduo perde a dignidade. Na pobreza, ele pode guardar a sua dignidade. E na China se vê pobreza, mas não se vê miséria. Então, a dignidade humana está preservada. E ela está preservada, eu tive em Pequim, tive em Xangai, tive um pouco no interior, tive naquelas comunas mais avançadas, e você sente que houve uma preocupação muito grande com o ser humano e, sobretudo, com o ser humano no seu sentido eugênico, de conservação da saúde e no ponto de vista de saúde pública e do camponês na produção. Então, o camponês foi transformado num herói e o ponto de vista do sanitarista, ou seja, o barefoot doctor, médico descalço, foi aquele que foi levar o conhecimento. Quer dizer que houve diante do ser humano um respeito profundo para que eles tivessem boas condições de eugenia. Agora, para isto, não foi, no Brasil, nós não conseguimos dar, isso você me pergunta, para o Nordeste é 1000 vezes mais importante o sanitarista, mas não quer dizer que aquele indivíduo que comece a comer, comece a nutrir, não tenha também suas preocupações existenciais, mas ele não pode tê-lo antes de começar a poder existir com dignidade. E eu acho que o que eu senti na China, neste aspecto profissional, que é um interesse muito grande na própria cirurgia reparadora, e eu não separo as duas, que as duas são muito próximas, mas existe no nosso Nordeste, o nosso homem do interior, e eu tenho uma enfermaria no Santa Casa, 38ª, há muitos anos, e convivo com esses homens todos, e através de vários outros serviços da universidade, o homem é muito parecido, quer dizer, se você puder melhorá-lo, porque a imagem que ele quer ter é a imagem própria, como dizia
Antigamente é a imagem do seu próprio Deus, quer dizer, quer se ver como ele se concebe. Então, tudo aquilo que foge da sua imagem, ele se julga com o direito de ter. Eu hoje, à tarde, vi uma expressão muito bonita de uma mãe que eu estava reconstruindo a orelha da filhinha dela, e ela, do interior, bem do interior, gente muito simples, ela me disse uma coisa e falou, olha, doutor, eu nem sei como lhe agradecer, porque é uma coisa muito curiosa, que lá em casa a gente pensava que a gente não tinha nem o direito, mas eu que sou a mãe dela, eu acho que o senhor está complementando o meu trabalho. Isso não é coisa nem de gente. Quer dizer, então, existe esse aspecto muito curioso na nossa especialidade, que não sou eu, e eu levo isso para toda a especialidade, que é essa complementação do indivíduo dentro da sua forma, e daí o sentido plástico, que é a forma. E eu não creio que essa diferença seja social. Ela é manifestada com mais alarde, talvez, em certas classes. Mas todo esse aspecto superficial da especialidade deve ser retirado. Certo. Agora, eu queria fazer uma pergunta, mas de repente pintou outra. É o seguinte, quer dizer, na Santa Casa, por exemplo, a reparadora, ela está aberta totalmente a todas as classes sociais, certo? Mas a plástica, provavelmente dita, é óbvio que classes sociais mais baixas não têm acesso a ela. Tem um acesso mais limitado pelo número. é? Claro, inclusive faz parte do meu currículo, quer dizer, de todos aqueles que trabalham comigo, que na minha clínica, que sou eu que opero, e que eles assistem à cirurgia ou ajudam, no Hospital Geral, eles têm... Também fazem, auxiliado pelo instrutor mais velho. Agora, se você colocar um doente que está diante de uma doença muito grave, e aquele que tem uma doença que para ele é grave, mas obviamente, socialmente é menos grave, a sociedade tem que atender primeiro aquele que está mais grave. Certo. Agora, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, com a sua vivência, que é enorme, em hospitais do mundo todo, eu gostaria que você nos respondesse dos países que você conviveu em termos de medicina, qual deles socialmente está melhor colocado? Estamtar Canal Livre. Eu acredito que na China, o nível da medicina ela foi diluído para toda a população. Mas eu não creio que a China, em medicina sofisticada ou de qualidade, você pode precisar amanhã de uma diálise renal, de uma operação cardíaca, ela não atingiu ainda um grau, nem de longe, próximo dos países mais civilizados. Ela tem um grau alto no ponto de vista de saúde pública, ela tem um grau alto em alguns ramos, mas em medicina, ou em termos para o ser humano, ela ainda está um pouco bem aquém. Eu acredito que a Inglaterra, quando fez o grande problema de socialização dela, deu ao inglês a grande oportunidade de ser bem atendido. Mas, por outro lado, a medicina há um caráter muito individual. E o nível profissional da medicina em inglês, ele desceu um pouco em certos campos, aumentou em outros. Agora, os países que já adquiriram um status social muito grande, que são países ricos, o nível da medicina técnica é perfeito, como a Suécia, mas amigos meus que estiverem internados, o sentido humano, eles não entendem, porque o indivíduo passa a ser um vegetal bem cuidado. De modo que esses aspectos todos são um pouco controversiais. Eu não saberia te dizer qual o país. A América, neste caso, teria ainda um aspecto, talvez, primordial sobre os outros, porque a medicina americana, de um modo geral, é muito alta. Recentemente, o New York Times fez uma extensa reportagem sobre o senhor, em que lhe chamava de o cirurgião do sonho. E era citado um cirurgião nova-iorquino, um cirurgião plástico, que dizia que certas técnicas, certos processos que o senhor usa, não poderiam ser empregados em países como os Estados Unidos, em que há riscos de processos judiciais, pelos riscos que essas operações envolviam. Esse cirurgião, que não era citado nominalmente, dizia que essas operações seriam quase como que experiências. Então, eu queria que o senhor explicasse para os telespectadores o que está por trás dessa pergunta. Quer dizer, por que é feita uma pergunta dessa? Eu acredito, sim, que existe um tipo de cirurgia, que é do contorno corporal, e que é muito feita, e que eu tive a oportunidade de desenvolver muitas técnicas nesse aspecto, e que é uma cirurgia que exige uma boa equipe, que exige uma organização hospitalar, e uma boa parte da cirurgia plástica na América, embora feita por excelentes cirurgiões, pela dificuldade hospitalar americana, se transformou numa cirurgia muito de ambulatório, como na Suécia, como nos países escandinavos, em que existe muita dificuldade de conseguir o anestesista geral para aquela cirurgia,
que, sendo importante, seria menos que uma gastrite, do que uma gastrectomia, uma operação aguda. E uma série dessas cirurgias se transformou em cirurgia praticamente impossível em sentido de ambulatório ou de consultório. Agora, todas essas técnicas que eu faço são técnicas publicadas na América, em inglês. Inclusive, agora eu terminei um livro na Alemanha que eu tenho muito orgulho, que me levou 3 anos para fazer, e que é um livro que representa as técnicas já conhecidas, mas a maneira de executá-las. E não acredito que isto seja, de modo algum, uma afirmação verdadeira. É mais uma má informação. O senhor acredita, então, apenas Claro, na quer má dizer, informação? Exato. Quer dizer, quando eu opero doentes aqui americanos, eles não vêm me procurar, porque em medicina não deve existir o mistério. O que eu sei hoje, eu ensino amanhã. Eu quero que todos participem da minha verdade. Se eles vêm me procurar, não é porque eu faço uma coisa diferente do outro, porque eles têm confiança da maneira que eu possa interpretar aquela verdade. Mas jamais eu guardaria uma verdade para mim, ou jamais empregaria uma técnica que não fosse uma técnica usual. Agora, doutor Ivo, do ponto de vista social, novamente, para o Brasil, o senhor considera a cirurgia plástica uma coisa elitista? Não, não considero elitista por um motivo muito simples, porque, voltando àquilo que a Dalal disse, o ser humano é o mesmo em todos os aspectos. Agora, eu acredito que, se nós compararmos a cirurgia plástica no ponto de vista do serviço social, como, aliás, já é comparado, obviamente, nós não podemos ter a cirurgia estética colocada de uma maneira gratuita, porque existem cirurgias muito mais necessárias e nós não temos a capacidade, o governo não pode pagar por todas essas cirurgias. Agora, eu acredito que a cirurgia reparadora, e que ocupa uma grande parte da cirurgia plástica, e mesmo o domínio das duas é um pouco delicado, quer dizer, ou seja, não o domínio, mas a fronteira, o que é reparador e o que é estética. Uma moça que tem uma mama enorme, que sofre com aquela mama, ela tem necessidade de ser operada. Uma senhora que teve inúmeros filhos e que tem um abdômen flácido, que ela não consegue... poderia se chamar estética, mas não é estética. O povo não pode chegar nesse tipo de... Pode, esse tipo, inclusive, em quase todos os serviços de assistência do INPS, quase todos os serviços, existem, e hoje em dia, inclusive no Brasil todo. Por exemplo, eu, antigamente, no meu ambulatório, eu recebia deformações e pequenas, e toda a parte congênita do Brasil inteiro. Hoje em dia, muito menos, porque em cada cidadezinha do Acre, do interior, já tem seu ambulatório. Neste aspecto, o serviço social foi muito positivo. Você faria uma cirurgia plástica? Em mim mesmo? É. Bom, em mim mesmo não daria para eu fazer, mas no momento... Eu digo que se você faria... O que acontece comigo e com você e com a série de nós precisamos. Mas nós não fazemos porque nós estamos Eu preciso contentes com esperar um pouquinho. E quem seria esse cirurgião? Seriam vários, eu teria que escolher, mas eu tenho a impressão que eu encontraria muitos capazes. Mas existe algum nome Não, especial? especificamente não, porque eu acredito que neste momento, como eu não me decidi, eu acho que uma pessoa só escolhe o médico quando decide se operar. Como no momento eu ainda estou aguentando a minha velhice... Acho que sabe, não? Agora, o senhor pretende um dia fazer plástica? Não, no momento eu vim aqui sem essa intenção no programa. Se continuar, eu acabo fazendo. Eu queria fazer uma pergunta. Durante toda a minha convivência com o senhor, eu notei uma grande preocupação com o lado plástico das coisas. Os seus jardins na casa de Itaipava e na casa da Ilha, em Angra, têm ondulações. O senhor, quando gesticula, fala em ondulações, fazendo o gesto com as mãos. A minha pergunta é, o que levou Ivo Pitangui a ser um cirurgião plástico, um homem preocupado com a reparação do dano causado ao ser humano e não, digamos, um escultor, um pintor, um paisagista? O que foi, na sua cabeça, que lhe levou a procurar ser um cirurgião plástico, a corrigir os danos, ou violentos ou congênitos? É uma pergunta que eu mesmo não sei responder bem, mas de uma certa forma, toda a medicina é arte aplicada, quer dizer, mesmo o sentido aristotélico tomístico, ela não é uma cirurgia, ela é especulativa, ela não é dogmática. Agora, existe, portanto, em todos nós o lado artista, já de procurar até um diagnóstico é arte aplicada. Agora, nesse sentido da própria cirurgia, da forma, da harmonia, é verdade que eu sempre procurei o sentido de harmonia instintivamente. Eu convivo com ele, eu gosto de fazer uma
parte paisagista, eu gosto um arranjo de flores, isso, aquilo, ou de jardins, quer dizer, de uma certa forma, o que é tridimensional, o que é harmônico, um belo momento de felicidade que um belo quadro possa me trazer, tudo isto representa uma constituição de um espírito ou de uma formação em que a medicina, tendo sido aquela carreira que eu inicialmente escolhi, que depois visceralmente passou a me compor ou ser uma parte minha, e convivendo, acredito, no hospital de pronto-socorro, inicialmente, com uma série de pessoas lesadas no ponto de vista de acidentes, de traumatismos, disso, daquilo, e não sentindo naquela época que havia um interesse muito grande por aquele tipo de pacientes, e talvez por uma tendência natural, eu passei a me interessar por eles. E foi a partir daí que eu resolvi me especializar, porque eu senti que me faltavam conhecimentos. E talvez pelo fato de eu ter tido um longo caminho de aprendizagem, que voltando eu quis criar uma escola, que eu tenho hoje essa escola em torno de mim, que eu tenho formado todos esses rapazes e coloquei a minha clínica, no meu ponto de vista de pesquisa clínica, toda ela dentro da universidade, e a Universidade Católica me deu o respaldo há mais de 20 anos para procurar trazer a outros a oportunidade de atender aqueles que antes não eram atendidos. Agora, o sentido íntimo, por que um ser humano fez isto ou aquilo, eu tenho a impressão que nós mesmos não o sabemos. Agora, doutor Ivo, existe, por exemplo, assim, um nariz pitangui, um tipo de rosto pitangui, assim, uma grife pitangui? Não, existe na minha casa, meus filhos, mas... mas os outros... Doutor Ivo, duas perguntas. A primeira, há uma triagem financeira, digamos, para o sujeito chegar na sua clínica, quer dizer, para chegar a ser operado pelo senhor? E a segunda, o senhor já tomou algum cano? Duas perguntas. A primeira, há uma triagem financeira, digamos, para o sujeito chegar na sua clínica, quer dizer, para chegar a ser operado pelo senhor? E a segunda, o senhor já tomou algum cano? Olha, isso é um lado pitoresco, porque eu vou te contar uma história muito interessante. Não, triagem não existe nenhuma. A pessoa tem uma consulta que vai, paga a consulta e o médico, naturalmente, procura atendê-la dentro da gravidade do caso. Eu não, de um modo geral, eu vejo o doente, examino, converso com o paciente que pretendo operar e a minha enfermeira tem uma noção dos gastos da clínica hospitalar e se houver alguma dificuldade eu procuro atendê-lo da maneira humana, que é normal como qualquer outro médico. Mas o aspecto de tomar algum cano, um aspecto pitoresco, todos nós que lidamos, pelo fato de eu atender uma clientela internacional e nacional da melhor qualidade, não quer dizer que só os grandes senhores que me procurem. Eu tenho também os grandes senhores nos outros aspectos. E desse sentido de vigarismo eu já tive inúmeros. Mas alguns de grande categoria, de grande nível. Eu já tive um que esse eu realmente admiro, porque esse senhor chegou na minha clínica, eu ia operar uma senhora que era casada com um diplomata da América Latina, acredito, Peru, e que servia, na época, na Bélgica. E eu estava na biblioteca esperando que o preparo cirúrgico é muito longo, me chamassem para a sala de cirurgia. Eu não gosto daquele me dar anestesia, tudo uma coisa anestesista, preparo sempre um mistério para ele. E quando foram me chamar, um pouco antes, chegou um senhor muito elegante, trazido por minha secretária, bigode, roupa de tweed, e disse que era médico argentino, falando espanhol, como todos os argentinos, e neurólogo, e amigo da família da senhora que eu iria operar. Eu falei, muito bem. E ele falou que tinha um pequeno detalhe, que ele era muito amigo da família, que eles tinham só confiança em mim, mas que, na realidade, a senhora tinha ficado um pouco tímida com a minha secretária e a quantia que ela havia dito que pagaria e que estava preparada a pagar, mas como ele conhecia a família, ele sabia que era um sacrifício um pouco além do que de colega a colega ele julgava que eu talvez até o permitiria fazer. Eu disse, mas claro, não tem dúvida nenhuma, não tem nenhum problema, você fica inteiramente à vontade e de colega a colega eu estou inteiramente à sua disposição e você vê o fato como você o julgar melhor. Aí me chama a enfermeira, vem para a sala e ele tinha um bastão na mão, um bastão de comando, muito bonito, incaica, que era de um chefe inca, que é essa atividade de presente. Entramos na sala, ele veste perfeitamente, apuradamente, como qualquer médico, normalmente, não chamou a atenção. Eu na sala tinha, no momento, 3 médicos argentinos que estavam me assistindo, ou seja, como observadores, entre eles uma senhora médica até engraçadinha num canto, a minha enfermeira-chefe é argentina, entre outros médicos que estavam ali, estrangeiros e brasileiros. Ele se comportou muito bem com todos
E eu perguntei durante o ato de cirurgia, não sabe, era o momento que se pode falar, e ele explicou a história daquele bastão, de uma beleza, de um chefe, um refe para outro, uma coisa extraordinária. Todo mundo ficou comovido com a beleza da história e deixou o bastão. Terminou a operação, terminada, eu mais tarde passo, ele se despediu de todos e marcou até um encontro com a jovem em frente à clínica, no seu Torino, para encontrá-la em frente, e aparentemente ela foi mais tarde, mas ele não foi. E não tive mais notícias dele, como era natural. No dia seguinte passei e a senhora me disse, o senhor recebeu o bastão? Recebi e tal. Quando passei à tarde, ela me disse, mas o colega pagou o senhor? Eu falei, não, normalmente não me pagam, pagou a secretária. Ela falou, eu sabia disso, mas eu já perguntei à secretária. Ficou muito pálida, porque ela não tinha recebido. Quer dizer, em 3 palavras, esse senhor, que ninguém sabia quem era, se aproximou daquele casal, se dizendo amigo do marido que estava fora do Brasil, se colocou como grande amigo meu, recebeu o dinheiro, esteve na sala, fez um charme enorme, como todo grande vigarista. O bastão ele entregou, porque eu iria perguntar em seguida, e a moça ficou esperando na porta, ele nunca apareceu. Valeu. Agora tem mais um aí, um momentinho só. Tem mais um que eu soube que bebia muito, na verdade, quando o senhor ia operar, já estava bêbado. E depois deixou uma conta de telefone. Não, como é que foi essa história? Não, essa não é essa, porque o anestesista não notaria que ele estivesse bêbado, já estava dormindo. O senhor não podia operar, né? Não tem essa história? Não, não, tem histórias e tem histórias folclóricas, mas tem que o número de pessoas assim, curiosas, tem uma série delas. E, inclusive, quer dizer, nesse sentido, eu acredito que nós estaríamos estimulando a outros até me procurarem. Mas Eu quero saber o seguinte, em matéria folclórica e clínica Pitangui, eu gostaria que você nos contasse como é o personagem Madame Claude, a famosa cafetina internacional que virou filme, virou literatura, virou tudo, e eu soube que veio se transformar na sua clínica algum tempo atrás. Olha, Ricardo, eu por mais que gostasse de transformá-la também num motivo de história, não posso. Porque, primeiro, se ela esteve na minha clínica, ela esteve com uma outra pessoa qualquer. E, segundo, aí, neste aspecto, ela, se esteve no Brasil, a única coisa que eu soube assim, da passagem dela por aqui foi através o que eu soube dos outros, porque de mim mesmo eu não soube nada. Eu tenho uma curiosidade aqui. Eu tenho uma curiosidade. Ô, Ivo, a cirurgia plástica, ela faz uma transformação física e psíquica na pessoa. É evidente, quando uma moça vai procurar você para tirar uma deformidade, ela espera melhorar. Então, evidentemente, esteticamente você melhora. Mas a pessoa já está habituada com o seu rosto durante tanto tempo. Nunca houve um caso da pessoa psiquicamente não se habituar com o novo rosto e reclamar? Claro. Como é que você faz nesses casos? Não, eu acho daí aquilo que eu estava falando com você, que o mais importante, muitas vezes, antes, é você sentir se a pessoa entende o que você pretende fazer. Porque mostrar um retrato, decompor aquele retrato, uma máscara de gesso, é uma imagem que ela está vendo, e não a sua própria imagem. Mas mesmo apesar desse cuidado, pode acontecer isso. E algumas vezes, ou quase sempre, infelizmente, isso é uma coisa temporária. Porque seria a dismorfofobia, quer dizer, a pessoa recusar a sua própria forma. Há dismórfobos, ou dismorfóbicos, que são pessoas que não aceitam a sua forma. Então, são os personagens mais perigosos de operarmos. Porque o não aceitar, no momento que você opera um setor, pode se jogar contra aquele setor e passar a um outro, a um outro, a um outro. Então, isso pode acontecer e é um fato desastroso, que não depende do cirurgião, mas que o cirurgião deve procurar ao máximo que isso não aconteça. Mas eu quero saber se já aconteceu. Já aconteceu e, felizmente, na maior parte das vezes, era um fato temporário, mas é um fato sempre desagradável até que um dia se habitue a essa nova imagem. Professor, eu queria fazer uma pergunta. É o seguinte, há milhões de pessoas que têm alguma coisa errada, homens e mulheres, especialmente mulheres, para quem, dada a sociedade que valoriza tanto o lado físico na mulher, elas sofrem mais com isso. Há mulheres que têm um nariz feio, por exemplo, e ainda assim se impõem. Há milhões de pessoas que têm um nariz feio e se impõem. Por exemplo, Barbra Streisand. Então, a pergunta que eu queria fazer ao senhor é a seguinte: um nariz feio não é o fim do mundo? Absolutamente. Inclusive, há uma coisa muito curiosa, que
poderia ser o fim do mundo se nós considerássemos nosso mundo civilizado numa espécie de extrapolação um pouco curiosa, porque eu me recordo que há muitos anos atrás eu dei um curso, um dos primeiros cursos, talvez o primeiro da Universidade Federal na época, de cirurgia plástica, eu dei na minha clínica, e o Pedro Calmon, que era o reitor, e na época o professor Hugo Pinheiro Guimarães, que era o diretor da faculdade, e o Clementino, que era o vice-reitor, foram prestigiar a entrega dos diplomas. E o Pedro Calmon fez um daqueles discursos muito vibrantes que ele é capaz e disse mais ou menos uma coisa muito curiosa que se aplica a esse aspecto do poderio do nariz, mas no sentido inverso. Porque ele disse que se eu tivesse nascido na época cópica, eu seria cópica cirurgião da época de Ptolomeu, portanto, na época de Cleópatra. E como Otávio, que era César, não gostava do nariz de Cleópatra, ele teria, e feito a guerra contra ela, ele disse que a nossa civilização teria mergulhado nas águas turvas do Nilo e não se resplandecido através do Tibre até nós, porque o instrumento de sedução seria dado a César. Ou seja, a correção do nariz de Cleópatra. Que Otávio não gostava particularmente. Agora, eu acredito que o sentido de Roxane não existiria se um nariz feio impedisse a conquista, não é verdade? Quer dizer que não é o fim do mundo o nariz. De modo algum. Pelo contrário, é o princípio, muitas vezes. Ivo, como é que é na União Soviética, num país comunista? O enfoque deve ser completamente diferente. Não é muito diferente, não. A Rússia, inclusive, tem muito contato científico. Existe o Ivo Pitangui da Rússia? Na Rússia não existe nem catálogo telefônico nesse aspecto. De modo que as pessoas têm muito medo de aparecer nesse aspecto todo. Mas eu estive na Rússia em 63. Na época era embaixador nosso querido Vasco Leitão da Cunha, que não só me mostrou uma parte maravilhosa de Leningrado, essa parte de Rússia, mas eu fui convidado para dar conferências. E tive a sorte de ter um intérprete nosso que falava russo, da nossa embaixada, e convivi com mais intimidade que você convive através do intérprete não falando russo. E na Rússia, em 63, já havia um sentido de cirurgia estética, mas dentro do ganho privado do indivíduo, para mostrar um lado muito individual que existe entre o que você consegue para o seu corpo e para o seu espírito, que é uma luta que você deve participar, que é o espírito de Schweitzer, na África, que o indivíduo na doença, ele levava uma galinha, se pudesse, e que é o sentido um pouco antissocial da medicina em seu todo, não socializando o médico. Agora, na Rússia, este aspecto é um aspecto muito curioso, porque está todo ele dentro do grupo social. Quer dizer, o grupo social russo, quando você encontra o sentido estética da mulher, é completamente diferente. Então, a cirurgia plástica na China, no Japão, cada um deles tem aspectos que estão dentro do sentido étnico. Daí eu dizer a harmonia dentro da etnia. Aqui é o seguinte, você é um vitorioso pelo seu talento, pela sua luta, todo mundo sabe. Mas todo ser humano tem fracassos. Você tem algum fracasso, alguma frustração que você pudesse contar para a gente? Leão, eu tenho tantas que eu ocuparia o programa todo. Todo mundo tem que ter umazinha para contar. Tanto eu não quero dar preferência nenhuma agora. Eu estava recordando que agora que surge a pele artificial, o incêndio do circo. Foi uma epopeia tremenda socorrer todos aqueles queimados, não foi? Havia 2.500 pessoas dentro do circo. E era um circo em que estava em plena função com elefantes e tudo isso, e um piromaníaco, quer dizer, não houve nenhuma expressão de violência, era um louco realmente que pôs fogo no circo. Pôs fogo e o elefante ainda ajudou muita gente. São vários episódios heróicos dentro do circo, mas o fato é que, de repente, eles tiveram mais de 500 queimados de uma só vez. Numa cidade pequena em que o hospital estava em greve, e neste momento houve o pânico. E dentro deste pânico, eu fui chamado e consegui, junto com vários outros auxiliares meus, Odir e outros que vinham de Niterói, conseguimos organizar um pouco aquele pânico. Porque a primeira coisa
em uma cidade, quando existe daí esse interesse voltando à NATO, era o sítio da catástrofe, porque esse foi a maior catástrofe em recinto fechado no mundo. E se pensa que é uma catástrofe com bomba atômica e tudo aquilo, não é o tratamento, o principal é organizar, porque se de repente seguirmos uma regra, como existem regras estabelecidas, regras em que você, por exemplo, não atenderia aqueles que estivessem queimados acima de uma certa extensão, aqueles que já estivessem condenados, só atenderia aqueles. Mas a primeira coisa é dentro da população, do estado de espírito da população, você atender aqueles e de tal forma que você possa contar com o apoio da população para prosseguir na organização da catástrofe, se isso é possível, no manejo do grupo. E isso foi o principal, o que eu tive no princípio, que me deu mais trabalho e mais comovente, porque no início de uma tragédia, todo mundo se interessa. Havia caminhões com folhas de bananas que chegavam, que as pessoas traziam. Um americano que trouxe avião com gelo para aquilo tudo. Quer dizer, cada um dentro da sua maneira queria auxiliar. Mas depois que passa um momento dramático na tragédia, o ser humano como que afasta e continua a tragédia na sua tranquilidade, na sua profundidade, mas sem a dramaticidade que faz com que o apelo e a emoção se envolvam com extensão tão grande. E a partir deste momento, que eu acho que é o trabalho mais heróico, e foi o que nós procuramos fazê-lo. E durante 6 meses nós continuamos a cuidar, e depois na nossa enfermaria, eu e todos meu grupo de assistentes da enfermaria, que eu fechei parcialmente na Santa Casa. Mas nesta ocasião, o Hospital Bethesda de Washington me deu 33 mil centímetros quadrados de pele liofilizada e dissecada, que essa pele dissecada é uma pele que permite, como um curativo biológico, durante um certo tempo, você manter viva o grande queimado, que seria realmente o problema inicial, depois que você tivesse o controle, porque muitas vezes um pequeno queimado pode morrer se não tiver um tratamento adequado, como um grande queimado eventualmente poderia se salvar. E neste aspecto, o sentido de multidão, o sentido de emoção pública, quando bem canalizado, é extraordinário, porque o ser humano ele quer basicamente ajudar o outro. E é por isso que neste aspecto, antes do intervalo, quando eu falava com o Pedro Bloch, e eu dizia ele que esse grande escritor que é Magrinho, por que ele não dramatiza esse aspecto da dramatização da violência, que traz mais violência? Então, este aspecto é curioso, porque em qualquer momento de emoção, quando você o vive, ele é quase que indescritível de você poder transmitir a outros o que o ser em emoção é capaz de fazer. Agora, nesse aspecto aí, por exemplo, uma pessoa que queima o rosto, é possível trocar a pele do rosto? Quer dizer, do rosto é fácil trocar porque você tem uma grande extensão de pele do próprio organismo. Mas o que há de terrível, de frustração, que neste aspecto, voltando à coisa do leão, não só daquilo que nós não conseguimos pretendendo, e às vezes não podendo por ineficiência ou por incapacidade, existe uma série de casos que nós temos as maiores limitações. Daí a comparação entre o artista ser muito precária, porque nós temos a limitação do pedículo circulatório. Eu não posso ter o voo do poeta, eu tenho que ter a limitação do meu gesto em função do que o organismo pode me dar. Então, se eu tiver um rosto inteiro queimado, eu posso reconstituí-lo. Eu posso ter um caso, a meu ver, brilhante, mas que a cozinheira, ou o empregado, ou que o filho mais moço, ou a pessoa na sua simplicidade, vai achar que aquilo não está bom. Então, eu tenho limitações. E há um caso terrível da literatura médica, muito engraçado, que quase já aconteceu com todos nós, um doente que volta, o grande cirurgião que eu trabalhei na Inglaterra, o Mackindu, ele tratou um daqueles grandes pilotos ingleses, e eu trabalhei ainda com alguns desses pilotos no Hospital Queen Victoria, que chamam Guinea Pigs Club, que era um grupo de pessoas que fez um clube para, entre eles, ter a psicologia de grupo. E o Mackindu tratou um piloto que eu conheci, foi a festa deles, que era muito agradável, que é a psicologia de grupo que faziam. E este piloto, um dia, voltando para Londres, num ônibus, na maior tranquilidade, sentindo-se até já bastante bem, o rosto bem reconstituído pelo melhor cirurgião do mundo. O que havia acontecido com esse piloto? Queimou o rosto, exatamente o que você disse, o rosto todo. Porque o piloto queimava as mãos e o rosto. Ele estava na frente e tinha o amianto até aqui, queimava o rosto e as mãos. O rosto inteiro reconstituído. Muito bem reconstituído, mas com as limitações que eu acabei de falar. E o chofer do ônibus, muito discretamente, como ele era o último passageiro, falou, olha, você vai me desculpar, de uma maneira bem inglesa, mas eu estive observando e eu tenho um amigo que é um grande cirurgião. E, embora eu seja uma pessoa modesta, ele faz parte da minha amizade, eu sei que vai atendê-lo com todo carinho. E diz ele, então, o piloto queimado, para mim é terrível amargura, recebi o cartão do Sir Archibald Mackindu, que era o maior cirurgião do mundo, que está tratando já.
Sim. Quer dizer, isso é terrível e nós temos isso. Agora, o que é interessante é que você encontra dentro do indivíduo que está mutilado, muitas vezes, a possibilidade de melhorá-lo. Às vezes não é uma melhora total, mas voltando à estruturação psicológica, se dentro daquela melhora ele aceita a sua limitação, e se aquilo que você traz, ele representa para ele o que há de melhor que você poderia dar, essa pequena melhora pode representar muito mais num ser bem estruturado do que uma melhora muito maior, ou uma melhora total, ou até uma pessoa que não tem nada e que tem uma problemática completamente diferente. Eu tenho uma pergunta. Nesse momento, há milhares de espectadoras, especialmente espectadoras, que sonham com o nariz pitangui. Evidentemente, salvo a loteria esportiva ou a loto, ou algum outro acidente financeiro favorável, pouquíssimas dentre essas mulheres terão a oportunidade de ter um nariz pitangui. Então, a minha pergunta é, salvo mandá-las para o INPS para conseguirem um paliativo, o que o senhor diria para essas espectadoras? Eu diria que, primeiro, não existe um nariz pitangui. Eu diria que existem inúmeros cirurgiões que são capazes de operar o nariz tão bem ou melhor do que eu. E que a oportunidade que eu sempre tenho de atender aquelas pessoas que me procuram faz com que eu sinta que o importante é que elas operem com um cirurgião que tenham confiança e que existam inúmeros outros capazes de operá-lo bem. Dalon. Eu acho que a gente não pode terminar esse programa sem te fazer uma pergunta, porque você é um político, apesar de não exercer a profissão, quer dizer, de político, o mandato de homem público, você é um político nato, e você é um dos homens mais importantes do Brasil. Como é que você vê este Brasil de hoje? Como é que você se situa como homem do mundo, mas como é que você é pessimista, otimista? O que é que você vê, o que é que se espera de um Brasil que está passando por uma crise que realmente é uma perplexidade geral? Eu acho que, quando eu estou fora do Brasil, eu defendo realmente o Brasil com unhas e dentes, porque eu sou muito nacionalista e muito brasileiro. Já que nós estamos entre brasileiros, a gente pode sempre procurar sentir o que existe de crítica e o que existe de elogio. Eu acho que o Brasil, como todo país em crescimento, todo país que cresce, ele vem de crise em crise. Eu não conheço nenhum momento desde que eu nasci que o Brasil não tenha passado de uma crise a outra. Quando eu vejo, nós falamos de Santa Casa, o ambulatório de Santa Casa, e nós falamos da grande miséria do Brasil, o meu ambulatório, que é um ambulatório de hospital, nem é hospital de INPS, é um hospital gratuito, a qualidade das pessoas que o frequentam, embora sejam pessoas carentes, é melhor do que quando eu comecei. Quer dizer, queremos ou não, o Brasil tem progredido. Eu não pertenço àquele grupo de pessoas que acha que o Brasil é um país sem solução. Eu acho que é muito fácil falar. Eu acredito que se cada um de nós, dentro do seu métier, o exercer com intensidade, com dignidade, e, sobretudo, que os políticos procurem imitar aqueles que o exercem, o Brasil só pode ir para diante. A sua posição política exatamente qual é? Como é que você se colocaria hoje? Um liberal, Eu me coloco como eu sempre fui. Eu sou um homem liberal por minha própria formação. Não poderia deixar jamais de ser, inclusive pelo meu próprio sentido profissional de lidar com a miséria humana, lidar com a grandeza humana, lidar com o ser humano em todas as suas dimensões. Eu não poderia jamais me colocar num aspecto extremista ou outro. Agora, eu acho que o homem liberal, hoje em dia, cada vez se consegue definir com mais dificuldade. E essa dificuldade de definição eu encontro com todos aqueles que procuram a sua verdade. Agora, em sentido político, eu não consegui até agora me integrar em nenhuma facção, porque eu não estou sentindo que até agora, neste momento, o tempo que eu estou dedicando, seja ao ensino, seja ao meu trabalho, poderia ser despendido de outra forma. Doutor Ivo, nosso tempo acabou. Interromper esse discurso político aí. Ivo, o que você achou do programa? Do programa? Bom, eu, como já disse, tive o privilégio de conviver um bom tempo com o professor Ivo Pitangui e duas coisas me marcaram nele. Primeiro, que ele é uma prova viva de que um trabalho bem feito, uma tarefa a ser cumprida, não está em oposição com viver bem, com saber fruir a vida. E segundo, é que muitas pessoas bem-sucedidas, vitoriosas, carregam uma grande dose de culpa. E nele essa culpa está
absolutamente ausente, o que traz, reforça, é um feedback, é uma realimentação desse gosto de viver. Ricardo. Bom, preparado e mineiro junto é fogo, não? Eu acho fundamentalmente que o doutor Ivo Pitangui é das pessoas mais preparadas desse país. Ele não contou, mas ele deve falar umas 6 línguas correntemente, como o português. Mas em tudo isso eu acho que fica aqui uma admiração muito especial, que ele deve ter algo muito especial. Se não, vejamos, quem são os brasileiros que conseguiram atravessar totalmente as nossas fronteiras? Foi o Pelé, que faz o esporte da multidão. Foi Niemeyer, que, afinal de contas, é um arquiteto e que tem uma atividade que bate em todos. E foram alguns outros, mas dentre eles está, sem nenhuma dúvida, o doutor Ivo Pitangui, e que tem uma especialização dentro da medicina. De forma que eu acho que isso já o credencia a ser uma pessoa realmente muito, muito especial. Dalão. Bom, eu, quer dizer, já achava e continuo achando o Ivo um dos seres humanos com grandezas que muitos desconhecem. E descobri hoje que, além disso, ainda fala bem, não gagueja. Então, nada mais posso dizer. Foi um prazer ouvi-lo. Pedro Bloch. Ô, Ivo, eu perguntei a uma criança há poucos dias o que era felicidade. E ela me respondeu que felicidade era gostar da vida, simplesmente. Você é uma criatura que gosta da vida, e eu acho que a vida gosta muito mais de você. É só. Leão. Me deixaram para o fim, é mais duro, mas não tem importância, não. Eu conheço o Ivo há bastante tempo, quando ele ainda não era o famoso Dr. Ivo Pitangui. Mas eu quero dizer aqui exatamente o seguinte: ele é a mesma coisa que era antes. Ele é exatamente isso nos papos que nós batemos, com câmera ou sem câmera. Ele é exatamente isso: simpático, prestativo, humano, inteligente e, sobretudo, um grande amigo que eu me orgulho de ter. Doutor Ivo, as últimas palavras são suas. Só podia agradecer a gente tão boa aqui.